Bom, vamos começar então com o nosso 10º podcast. Hoje temos convidados mais do que especiais. Mostra aí, Kelly, quem está ali hoje. Nossos convidados ilustres aqui, pastor Vinícius, pastora Amy. Sim. Pacientes aqui da clínica, né? Sim. E vamos conversar um pouquinho. A Sara está junto hoje também. Não é convidada, mas é quase uma convidada, né? Eu ainda não fui convidada, inclusive, para participar desse podcast. Eu já fui paciente, olha. Também tem que entrevistar ela. Tem que entrevistar. Mas vamos conhecer um pouquinho melhor quem são essas pessoas incríveis. Quem que são Amy e Vinícius? Bom, nós somos pastores, né, da FHOP, Florianópolis House of Prayer. Muita gente não sabe pronunciar, é FHOP, é FLOP, mas é FHOP, mas é FHOP, é uma sigla, né, de Casa de Oração em Florianópolis. A gente veio dos Estados Unidos com os fundadores, veio os fundadores e mais 4 famílias, para começar o trabalho aqui, né, e a gente veio junto e estamos aqui até então, tem 10 anos já. Os fundadores acabaram indo embora no meio do caminho, por uma direção de Deus mesmo. E em 2019 a gente assumiu como pastores. Então hoje a gente está ali como pastores, lideramos também a expressão de música e adoração no Brasil hoje, que é a FHOP Music, que tem crescido, né, o Senhor tem soprado e muitos lugares têm ouvido as nossas canções. É verdade. E somos pais da Mia, né, casados vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos. 10 anos somos casados. E somos pais da Mia, que tem 3 anos. E estamos aí. Isso é um pouquinho, né, de quem a gente é. Não sei se impacientes aqui. Impacientes aqui. Já quase um ano já, né? Por aí. E esse negócio do Ministério de Louvor aí de vocês, que tem crescido, isso é incrível. Até tem uma história legal do final do ano agora, né? Que vocês participaram. Sim, do Vira Brasil, que é um evento que foi pela primeira vez feito no estádio pela Lagoinha, né? Um evento da virada. Né? É um evento da virada do ano. E pela primeira vez uma virada do ano sendo streamed de forma nacional, em rede nacional, transmitido. Então isso foi algo que, até onde eu sei, nunca aconteceu. E vocês estavam lá? A gente estava lá. Cantando. Foi muito legal, bem legal. Eu não sei se o Diego já falou, mas os nossos filhos adoram essas músicas. Que legal! Uma das músicas preferidas dele é Que Ruge o Leão. Que Quase legal. todos os dias eles pedem pra Alexa tocar lá em casa. Que legal, que legal. As crianças gostam muito. Isso é um fator muito interessante. O público, crianças, jovens. Adolescentes, né? Ouvem curtem bastante. muito as nossas músicas. Tem uma pegada meio rock, assim, né? Uma música pesadinha. Rock, eles falam, é rock, né, papai? E a criançada gosta. E não é só criançada não, a gente ouve direto. Sim. Muito bom. Muito boas músicas mesmo. Não é à toa que vocês estão crescendo. Parabéns. Obrigada. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente é muito, muito grato em poder também mostrar o valor do nosso trabalho para a vida de vocês, né? Sim. Porque a gente estava falando aqui um pouquinho antes, nos bastidores, o quanto a cultura, principalmente masculina, posso dizer assim, mas não olha tanto para a questão estética, né? Para esse cuidado estético e talvez da saúde vocal mais estética, né? Mas o cuidado de saúde em termos de necessidade, de doença, né? Só quando chega num extremo, né? Uma dor. E que bom que hoje vocês podem vir aqui, talvez trazer uma outra visão hoje sobre o que vocês viveram com a gente, né? Sim. No tratamento com o Invisalign, né? Vocês dois fizeram Invisalign, né? Eu terminei prótese que vocês chamam? Como é que chamam? As placas. As placas. placas. Eu terminei as minhas placas, aí vai continuar um pouquinho, mas nós dois fizemos o Invisalign. A gente teve várias questões ao longo do caminho que... primeiro a gente acha que é impossível, né, financeiramente fazer. Você acha que não tem como. E aí eu também pensava que é muito extremo, é muito... Não precisa, sabe, gente? Pode tocar a vida sem... Tá bom como tá. Tá bom como tá.
eu cresci numa cultura onde a gente se orgulha em dizer, nunca fui numa clínica médica ou dentária, não preciso dessas coisas. Né? Então, é uma mudança de conceito para mim e pela influência dela, né? De ter aberto essa oportunidade, o olhar para isso com bons olhos. Então, eu estava contando para ela antes de começar a gravação que nós dois crescemos na Inglaterra. E na Inglaterra, o Serviço Único de Saúde tem opiniões diversas, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia lá, mas as crianças crescem tendo tratamento dentário disponível desde pequenininho. Só que ele é só em casos não estéticos. Então, é só quando compromete a saúde bucal mesmo. Então, o que isso faz com o povo é você crescendo acreditando que o estético não é importante. Porque se fosse importante, o governo pagava. Se fosse importante, a gente tinha acesso. Então, não é importante. Aí, quando você vê ingleses normalmente têm a boca feia, os dentes feios, amarelado e tal. Sim. Porque para eles o estético não é importante. E nós crescemos nessa cultura, eu fui mais influenciado por isso, talvez pelo meu, por ser homem e tal, ser desapegado dessa coisa do visual. Mas aí, quando a gente casou, ela falava, vai chegar o dia, a gente vai cuidar dos dentes, vai cuidar dos dentes, a gente vai cuidar dos... Profetizou. O que seria de nós sem elas, né? Nós seríamos, né? Não tem como. Acho que o homem tem essa tendência de procrastinar, principalmente coisas de saúde, né? Vai empurrando com a barriga. Até que não tem como procrastinar mais. Aí o bicho pega. E aí tem elas pra pegar e colocar a gente no bom caminho, né? Pra nos ajudar. Basta a gente ser obediente, né? Mas tu tava falando também que eu lembro da primeira consulta que a gente teve, e uma das coisas que me marcou foi a questão do medo, né? Porque tem a questão da procrastinação, mas tem aquela coisa do desconhecido que vem pela frente. E aí uma das coisas que te levava a não buscar o tratamento será que vai doer? Será que vai ser assim? Vai ser assado? Eu tive uma experiência com médico dentista quando eu tinha uns 12, 13 anos. E a gente cresceu numa cidade de interior, minha mãe não tinha muitas condições financeiras, então pra gente colocar o aparelho ortodôntico era muito caro, era um sacrifício, né? Sim. E eu fui num médico, eu nunca te contei isso, eu fui num médico da cidade que eu acho que na época ele já tinha uns 60 e poucos anos. Então parecia que eu estava entrando num consultório da década de 70, 80. Era meio aterrorizante, assim, sabe? Ele trabalhava sozinho, não tinha nem secretária, nada. Então, era um cara só cuidando de tudo. E era tudo muito velho o equipamento dele, as coisas dele. Então eu ficava na minha cabeça, e no consultório médico com 12 anos, ver aquele médico era uma coisa meio tenebrosa, era uma coisa meio de filme, assim. E acho que eu cresci daí... aquela imagem. Com aquela imagem associando ao aspecto mais de medo, né? De dor, de um tratamento dolorido. Então... se tu olhar naquela época lá, peças de museu, eram coisas aterrorizantes mesmo. Aquela caneta que a gente usa hoje, que é com ar comprimido, que já muita gente tem medo, né, do barulho e tal. Antigamente era no pedal, era de corda. Então tinha um equipamento lá que parecia uma máquina de tortura. Olhar para aquilo lá já... E a anestesia não era tão eficiente, várias coisas, tem, né? Tem muitas pessoas que têm medo de dentista. Muitas. Por causa de experiências de lá atrás. Principalmente quem viveu experiências no passado, né? A maioria das pessoas que, né, antes dos nossos pais, eu acredito. Nossos pais, eles são mais jovens, mas avós, aí, era muito normal usar dentadura. Então, eles não tinha o que fazer, eles arrancavam os dentes. Associava até a odontologia com extrair dente. Né? Sim. E aí, os mais jovens que têm medo é porque pegaram como uma herança emocional ali de quem sofreu com isso. Que, se tu não fizer isso, não comer direito, eu vou te levar no dentista para tomar injeção. Sim. Aí cria... Eu já vi mãe falando isso aí, que funciona, né? Por isso que a gente usa. E aí só quando precisa, Só né? que daí estraga a mente da criança. Quando precisa, aí eu tenho um amigo na igreja que ele cuida lá do estacionamento de vez em quando, daí que ele faz a segurança, né? Ele é policial. Aí eu falei pra ele, caraca, um dia eu vou ter que fazer uma cura interior com a minha e com você aqui. Porque o único jeito dela sentar na cadeirinha e botar o cinto é quando eu digo que a polícia vai pegar. Então ela cresce com medo de polícia. E ele falou, pastor, me ajuda aí, cara, o meu trabalho não é fácil. Mas a gente usa a questão do dentista também. Se você não escova o dente, o dentista vai arrancar seu dente. Terrorismo, né? A gente tenta de tudo com as crianças, né?
Mas a gente tem conversado com a nossa filha, né? A gente não tenta pôr o medo em relação ao dentista, mas a gente fala do bichinho. Isso. O bichinho vai Tem comer. O bichinho vai comer Vai seu em Só casa que ela funciona. usa daí isso contra a gente, né? Aí ela vai deitar, ela não quer dormir. Ontem à noite foi assim, ela não quer ir dormir. Aí ela tomou leite Por pra causa dormir. do bichinho. Aí ela, papai tem que escovar o dente. Eu falei, não, minha, você só tomou leite, minha, vai dormir. E aí ela... Não, o bichinho vai comer meu dente, pra levar. papai. Aí eu Pois fico é. pensando assim, cara, isso é bom, Errado né? não tá, Eu vou né? aproveitar. Vamos lá, banhar. É bom não perder esse hábito, né? Associado no automático. É. Né? Os nossos lá, Sim. desde os 2 aninhos, eu fui fazer uma brincadeira com eles e falei do nome científico da bactéria da cárie, né? E eu achei que tá tudo bem, eles iam Streptococcus mutans. Aí eu fui falando com eles, eu falei uma vez só a palavra. Falando com eles, escovando o dente lá, daí eles... O Streptococcus, falando meio atrapalhado assim, mas gravaram o nome. Até hoje eles associam o Hoje eu não Streptococcus... sei falar O isso. Streptococcus mutans, e aí aquilo ali, quando fala de escovar o dente, eles dão o Streptococcus mutans, pá, levanta, já vai Tem na hora. nome de monstro isso? Já tem o nome de monstro, né? Nossa. Mas a mente deles é incrível, né? Mas assim, ó, pega aquela imagem lá, dos anos, do dentista dos anos 70, 60, e aí quando tu veio pra cá, e aí até porque os alinhadores, eles usam uma tecnologia muito avançada, né? Eles não tem como fazer sem ter tecnologia. E aí quando tu começou a ver lá toda a jornada, né, da projeção dos dentes, qual que é o paralelo que tu faz daquela época para agora? Nem parece um tratamento, né, que a gente chama de tratamento médico, um tratamento dentário. Porque ele não mexe só na estética. Eu aprendi aqui com você a importância da mordida, né, de Exato. alinhar bem os dentes e tal. É bem de boa, né? Nem parece que estão no tratamento. É bem tranquilo. Daí eu troco as placas e nos primeiros 2 dias dá uma dorzinha no dente porque ele tá sentando, né, tá ajustando. E depois vai... Eu sou uma pessoa bem disciplinada das coisas que eu faço, então meu tratamento foi Então, de ele boa, porque eu uso bastante, assim, eu fico... Tá usando agora? Não, porque você disse pra eu usar só à noite, então eu tô obedecendo o meu médico. Mas isso é legal até porque assim, ó, vocês trabalham com o público, né? Sim. Canto, com pregação, e aí como é que foi a rotina nessa... Pra você foi bem tranquilo. Pra mim foi tranquilo, eu Você tirei de sempre pregou. letra, preguei tranquilo, falo em público tranquilo com Não a plaquinha, tirava, não tirava. Só botei, muitas vezes enrolei em papel de guardanapo, eu esqueci a caixinha em casa. Mas foi pro lixo? Não, eu nunca perdi, ela já perdeu. Eu nunca perdi. Mas eu sempre achei. Os garçons tinham trabalho com ela. Ia num restaurante, num café, alguma coisa, e eu ligava sempre É isso desesperado. que a gente fala pra não colocar. Não tem problema colocar. Eu sempre vou pro o problema bolso. é que ele não lembra depois. E o garçom vai, primeira coisa é pega a massa ali já... Os 2 maiores inimigos do Invisalign é garçom e cachorro. Cachorro viu... A gente teve uma experiência dessa. O teu? Não, mas ele acabou não pegando. A gente achou que ele tinha pego. Mas cachorro adora Invisalign. É uma balinha. E então, o que a gente teve... na nossa rotina foi super de boa, não atrapalhou em nada. Na verdade, você acostuma tanto que você fica até sentindo falta, igual o uso de aliança, né? Que daí você fica passando, cadê a aliança? Cadê a plaquinha? É verdade. Muitos pacientes falam isso, tá? Eu senti isso. Muitos também, pacientes né? falam isso. Que tá sentindo... Às vezes fica um tempo para fazer os alinhadores adicionais, que agora é a tua fase, né? Aí fica esperando chegar porque parece que tá faltando alguma coisa. E ele tem uma... Não é uma folga, é que ele é feito de um material maleável, né? Uhum. Então, quando eu mordi aqui no fundo no último dente aqui atrás, ele fazia um leve movimento. E aí às vezes um dia esperando uma reunião, uma coisa, meio ansioso, assim, eu ficava brincando com ele, né? Aí eu fico sentindo falta agora da plaquinha na boca. Pra mim já... cantar, você acaba usando outras técnicas, né? Onde você posiciona a boca, a língua, Já enfim. influencia mais. Aí eu tive um pouco de... Não dificuldade, né? Mas quando... Eu só tirei para gravações esse ano. Ainda E gravação já é uma coisa muito mais, né? Elaborada. Elaborada. Mas para cantar em geral, não, né? Para cantar em dia a geral dia, eu não. consegui aprender porque acho que você vai aprendendo até onde você Se pode adapta. ir.
Então eu aprendi ir nos cultos ou em apresentações, era tranquilo. Mas aí quando era gravação, daí a gente tem que... Não pode errar, né? A sílaba, não pode... Mas também não influencia, né? O tratamento em si, não prejudica. Não, tem. Você pode tirar por alguns momentos para ficar sem. Eles têm essa maleabilidade desde que. Até 2 horas por dia. 4 horas por dia. Eu fiz 2, tá vendo como eu fui... É de 2 a 4, né? O ideal. Mas assim, se você pega um dia que tem um evento ou uma gravação e você estende o resto do mês inteiro, você está usando certinho, não vai influenciar. Eu vi que não influenciou. Não. Pior é você todos os dias usar lá só 8, 10 horas. Aí vai ficar comprometido o resultado. E ainda assim, a gente teve uma paciente nossa que relatou que ela realmente não conseguia utilizar durante o dia e ela só usava à noite. Daí ela fazia o dobro do tempo e ela conseguiu... Não fala isso. Não posso falar. Vamos cortar essa gravação. Fala isso que vai trazer desafios na minha vida. Vamos fazer um corte na gravação. Mas existiu, isso é certo. Mas é melhor você usar certinho, porque daí é mais curto. Não, ela falou é assim, indicação. E não encarece o seu tratamento. Ela falou assim, eu assumo o risco, eu sei que é provável que não dê certo, mas eu acredito que vai dar porque eu tenho fé, porque eu não sei o quê. Aí eu falei assim, então tá, né, é contigo. Se ela se propôs a usar o dobro do tempo que seria, né, o tratamento. Mas o que pra mim é um terror ouvir isso, porque eu vim fazer o tratamento exatamente pela velocidade dele. Pra mim faz sentido ser mais eficiente, né, mas não sei. Sim, cada circunstância tem a sua, né? Mas eu, na verdade, fui atraído pela ideia de, cara, em 10 meses eu vou resolver a questão do sorriso. Né? Foi claro. tão bom, nossa. Isso é uma coisa que é importante, assim, ó. A gente falou pra ti que ia ser em 10 meses e foi em 10 meses. Todos os casos são assim? Não. O dela. Tem inúmeras variáveis. Grau de complexidade, tempo de uso, disciplina, né? Quantidade de movimento, a anatomia do dente, o osso, tudo vai influenciar. Mas assim, 75% a 80% dos casos, quando o paciente é disciplinado, dá para terminar exatamente no tempo previsto. E aí tem alguns casos que fogem um pouquinho porque são mais complexos, né? E isso é muito legal porque o teu caso foi um caso que eu falou, vai ser 10 e acabou em 10. Né? Então, E eu ia acompanhando, no pacotinho vem placa 10 de 21, placa 11 de 21. Então eu já ia falar, cheguei na metade. Já chegou na metade. Vamos lá, vamos continuar. Até um motivador, né? Porque um aparelho fixo, muitas vezes a pessoa tá lá 2 anos usando. E aí vai pro dentista e fala assim, tá perto, não sei, ainda falta um tempo. O que é esse tempo? Isso, né? eu acho a coisa mais incrível do tratamento com Invisalign. Primeiro, porque você consegue visualizar como que vai ficar no final e o tempo, uma estimativa, até mesmo uma estimativa, mas você sabe quando que vai ter um fim, e vai ter um fim, né? E não adianta, a gente romantizava na época que eu usei aparelho, que era adolescente, era legal usar o aparelho, mas poxa, é feio aquele aparelho fixo na boca. Eu usei. Não é legal. É feio, é difícil. Aí a gente de inventava, eu ficava botando a borracha colorida, fazia coisa diferente pra tentar deixar legal, né? Mas acho, Invisalign, o fato de você poder tirar ele, ou até ficar com ele e ser imperceptível, é muito bom, né? E o desconforto, né? Eu usei os dois também. Machucava, bolava no parecia rosto. que ia cair todos os dentes, né? No dia seguinte, assim. Eu tinha Você essa fez sensação. Um pouquinho de tempo. Eu tinha acho que 14 anos, mais ou menos. O meu canino tava aqui em cima, daí não tinha o que fazer. Eu tinha vergonha de sorrir e tudo mais, daí baixou. Mas depois eu descobri até que o Diego me disse que não tava girado do lado certo, o dente, não sei o que. Eu usei o Invisalign depois. Mas não tem nem comparação, né? A dor que a gente sentia no outro, o desconforto, o medo de não praticar toda. esportes, o medo de não poder estar numa atividade que expõe o E o rosto. Invisalign nem sente, né? Nem sente, ninguém nem percebe, a gente vida que segue. Isso foi uma coisa que eu gostei muito, até porque eu acabo estando muito na frente das câmeras, fazendo entrevista, e aí eu tinha esse preconceito comigo mesmo, tipo assim, nossa, agora eu depois de velha vou colocar um aparelho. Velha, né? Mas não sou velha. Não, mas é verdade. Adulto, né? Trabalhando, tendo uma imagem profissional. Então, acho que isso foi o que eu esperei, e a minha mãe sempre no meu pé. Porque eu tenho essa preocupação porque eu tenho uma voz aqui, né, da minha mãe, sempre falando. E ela falava muito, você precisa pôr aparelho, você precisa pôr aparelho. E aí eu fiquei procrastinando por causa disso. Aí quando
a gente viu que o Invisalign não iria atrapalhar a imagem, né? Aí eu achei bom. E a percepção do resultado, além de todas essas vantagens, você consegue ver, né? O resultado Sim. diferente do aparelho fixo. Então você vai... Eu quero ver as fotos, estou esperando para ver as fotos. Do antes e depois. Do antes e depois. Porque às vezes eu estou na recepção e passo alguns pacientes na televisão e eu fico pensando, cara, a hora que a gente vê as fotos vai ser muito legal. Eu estava esses dias no iPad, esse meu dente ele era bem torto. E eu estava no iPad vendo fotos esses dias, já falei, vai ser bastante diferença. Vamos fazer esse antes e depois aí, né? E é legal que você vai curtindo o resultado no processo já, né? Uhum. Você vai vendo o resultado, vai estar melhorando o sorriso sem esperar tirar o aparelho. E a outra coisa que eu vejo os pacientes falarem muito, que eu acho que talvez seja a coisa que mais o paciente que usou o fixo e botou o Invisalign comenta, é poder tirar para comer e higienizar. Ai, sim. Porque às vezes tem paciente que nunca usou o aparelho, que eles falam assim, pô, que saco, né, que tem que tirar toda hora para comer o Invisalign. Eu falo assim, isso aí é o sonho de quem usa aparelho fixo, poder tirar para comer, né? Porque fica engalhando tudo ali, né, no fixo. E aí o Invisalign, não, tá sem aparelho para comer. E a higienização é a mesma coisa, fio dental, escovação. É muito bom. A praticidade. Nossa. Eu acho que a higienização principalmente, né? Porque aí é muito difícil. Nossa, eu lembro do aparelho, a comida fica ali no meio, enfim. E tem isso, né? A gente falou que a gente usou o aparelho, eu usei mais de ano e não consegui terminar o tratamento. Porque é muito tempo, né? Aí você fica 3, 4 anos, pessoa 5 anos no aparelho. Sim. E com o Invisalign, pelo menos na maioria dos casos, como você falou, a gente já começa já tendo uma perspectiva. Olha, vai mais ou menos, teu caso, assim, vai até tal mês do ano que vem. Então, é muito bom. Eu achei legal também o fato de que são várias plaquinhas, né? Também. Aí você pega uma novinha, né? Quando você perde, renova, né? vai renovando ali, branquinha. Vai renovando, É muito bom. Vocês lembram da projeção lá que a gente fez no primeiro dia? Como é que ia ficar? Vocês lembram da imagem e o que vocês sentiram? Porque às vezes o paciente ele não tem nem ideia do que pode acontecer com o dente, né? Tem alguns que já imaginam, outros acham que é uma coisa, mas pode chegar muito além, né? Então eu queria até uma perspectiva de cada um assim, sobre essa imagem que percebeu e o que aconteceu nesse tempo aí de 10 meses. Né? O Vini já terminando e o teu faltando alguns detalhes ainda para a gente deixar melhor ainda, né? Mas daquela imagem lá, percepção de visualização, o que viria e o que aconteceu e se vocês já tinham imaginado que aquele projeto seria o que vocês pensavam ou tinha coisa ali que aconteceu que vocês nem imaginavam? Para mim, é que eu nunca tinha me visto com um sorriso satisfatório. Então é difícil você imaginar. E aí quando você vê aquela animação na tela dos dentinhos se movendo, não é eu, né? Eu não conseguia colocar aquilo para me enxergar. Então eu não conseguia imaginar muito assim o resultado final. Foi ao longo do tempo ela me falando, olha, o teu dente já está melhorando, olha, aqui já está super legal. Então eu não conseguia me imaginar com aquela animação da tela, né? Mas eu vi amigos que usaram, né? O Ronald usou e falava, cara, é legal, vai dar bom, vai lá, faz. E aí, bom, se todo mundo está fazendo e está crescendo, isso é uma tecnologia que funciona. Pode funcionar em mim também, né? Por que não? Por que não? Quando eu vi lá, eu lembro que a gente teve uma conversa sobre que eu achava o meu sorriso infantil. Por causa dos caninos e aqui em cima também tinha uma diferença de tamanho do dente. E eu sempre me imaginava como que poderia ser se os dentes ficassem no lugar, né? Como que seria o meu sorriso. E eu me espelhando muito na minha mãe. Uma hora eu mostro uma foto pra vocês, porque a gente é muito parecida. Assim, muito idênticas. E o dente dela, eu acompanhei todo o processo dela, que ela também trabalhou muito nos dentes dela. Então eu me imaginava nela. Tipo, vai ficar mais ou menos assim quando ela sorri. Então eu conseguia visualizar, eu acho que pela imagem da minha mãe. E ficou muito bom. Você se assemelhou. Está se assemelhando. Sim. E depois que tirou os attachments, né? Muda também. Sim.
fica liso. Uma coisa legal que tu falou do Ronald. O Ronald é um caso que Vamos expor o Ronald. que eu lembro muito bem que ele chegou assim, ele estava almoçando, aí ele perguntou assim, amigo, tu acha que meu sorriso pode ficar melhor? Eu assim, tu quer que eu responda mesmo? Tá. Nossa, Já fazer que essa deixou- pergunta pro Oi, dente. dentista. Já que... Deixou a bola quicando. Daí ele falou assim, não, é porque pra mim tá legal, assim, eu queria saber se eu tenho como ficar melhor, né? Ele cuida muito da imagem dele e tudo. Daí eu falei assim, dá pra ficar melhor, tem algumas coisas que eu consigo fazer, só que é legal tu ir no consultório que eu te mostro na tela. Porque eu ia dizer assim, ó, dá pra expandir o arco, dá pra descer aqui na frente, e aí, pra quem não entende, fica uma coisa meio... não é palpável, né? Aí quando a gente coloca na tela todas essas indicações, a gente mostra pra vocês e diz assim, ó, isso aqui que dá pra chegar. Daí eu lembro do Rosier, sério, dá pra fazer isso? Eu não imaginava que eu tinha esse potencial pro meu sorriso chegar nesse nível, né? E é legal porque muita gente não tem a noção, né? Tem gente que sabe exatamente o que é, mas tem gente que não tem nem noção de onde pode chegar. Ou às vezes acha que é uma coisa e dá para ser muito melhor. Então mostrar na tela faz com que a pessoa já comece Visualize, a né? ver a visão de futuro dela, do sorriso novo. Né? E isso também é motivador, porque ela está vendo já que tem um porquê de ela estar investindo tempo, recursos financeiros e tudo, né? Então eu lembro dessa história, é legal porque ele não tinha percebido até como que... Eu não tinha me tocado disso, que às vezes o paciente não tem essa visão, que pra mim é muito natural. Que eu estudo... o Vini não conseguiu. Eu não conseguia. Eu acho que a gente vê pessoas com um sorriso bonito e imagina que fizeram coisas mirabolantes para chegar lá e jamais Ou já eu faria nascer aquilo. assim. Ou já nascer assim. Então eu não conseguia imaginar um sorriso. Você falando do seu dente, falou assim, gente, não é possível. Será que o um dente dia- dela é perfeito. Sei lá, já fiz mais antes, quando eu era jovem, já fiz outro procedimento. Bastante gente que fez o outro procedimento Então, antigo mas usa o Invisalign para dar aquela Mesmo assim, aperfeiçoada, né? a gente demorou bastante também que nós estávamos juntos para fazer o Invisalign. Mas era considerado meu sorriso já bonito, porque eu tenho um dentão grande e tal. Mas depois que eu usei o Invisalign, como mudou, né? E parece que eu acho interessante, não muda só a parte do dente, né? Parece O que o nosso rosto, rosto todo... Eu ele senti muda. isso no meu rosto. Eu É percebo isso, não só em mim, mas Harmonia, em muitas né? pessoas. A harmonia. O pessoal fala muito de harmonização facial hoje em dia, né? A principal parte do rosto que tem que estar harmônica é o sorriso. Se o sorriso não estiver harmônico, o rosto não está harmônico. Então começa, o centro é aqui, o nariz e a boca aqui são o centro do nosso rosto. E aí essa harmonização faz parte de você ter dentes que combinam com o teu rosto. Então às vezes a gente vê hoje o pessoal lá com dente branco demais, grande demais, o rosto é pequenininho, o rosto é quadrado ou redondo e tem um dente comprido, aí tu olha assim, cara, Tá não tá incoerente. batendo, tá incoerente, Artificial, exatamente. né? Artificial não é harmônico. É diferente. Exato, e isso tudo tem ciência, tem estudos que levam a um denominador comum ali, que tem que estar tudo compatível. Isso A profissão tem de vocês harmonia. mudou ao longo dos anos também, né? Mudou. Antes o cara não ia nem olhar para esse lado estético, harmônico. Sim. Hoje em dia o dentista ele é quase uma questão assim de beleza também, não só mais Tem de muito a ver com isso. resolver problemas de saúde bucal. E é uma coisa interessante isso também, porque assim, ó, você falou ali da questão de saúde pública, né? No Brasil tem alguns convênios que tem essa mesma metodologia, mesma política, que é fazer o que é só necessidade de saúde. Só que a estética, ela tem uma influência muito grande na saúde emocional. Pega uma pessoa que não consegue sorrir, Verdade. por exemplo, porque acha feio, ela não tem nenhum problema de canal, nada, mas acha o sorriso feio, ela vai agir de uma forma muito diferente de quem olha para si com o sorriso e diz, cara, meu sorriso é bonito. Então, isso traz uma consequência muito forte sobre a saúde emocional das pessoas. Então muita gente tem esse conceito. Não, eu não vou investir porque isso aí é bobagem, coisa só, é supérfluo. Não é supérfluo. A gente se olhar no espelho com amor, assim, com admiração, faz parte da saúde emocional. E quem não tem a saúde emocional, quem não está com o emocional bom, isso acaba virando com o nosso corpo em Afeta doenças. tudo. Ele vira a origem de outros problemas, né? E quando criança isso também deixa marcas, né? Com certeza. Quando um filho está crescendo e você pode ir atrás e resolver Com um problema certeza. bucal, você poupa essa criança de crescer com esses traumas da imagem dela, né? Bullying e tal. Um monte de coisa. Não, mas falando nessa questão, por exemplo, eu sentia
que eu tinha um sorriso muito infantil. Não sei se você lembra que eu falei isso. E isso era uma coisa que me incomodava muito e que no dia a dia... Você está o tempo inteiro consciente disso, né? Eu já me sentia infantil. Pois é. Tipo assim, ninguém me leva a sério. Uma projeção. Até por Olha eu... a consequência disso aí, né? Por eu ser pastora já muito jovem também. Então, assim, o meu sorriso afetava. Eu lembro que eu não gostava muito de sorrir para as fotos, quando a gente fazia foto da F-Hop Music. Que eles falavam, eu pensei sério? que ia mudar isso na minha vida, que eu ia gostar de tirar foto e continuo não gostando. Mas é inconsciente às vezes até, né? É totalmente inconsciente. E eu me sentia assim, infantil. E como isso melhorou também. E depois a minha visão de mim mesma. Com certeza. E depois para te reprogramar esse conceito, que é o que eu tô falando, ainda não é assim, do nada. Você começa com o olhar e diz assim, tá bonito agora, mas é uma jornada toda, até você eliminar completamente aquelas crenças antigas, não é da noite pro dia, né? Sim. Eu vou aproveitar, vou mudar um pouco o assunto, mas falando sobre isso, vou falar um pouquinho da nossa experiência. Vocês falaram da experiência de vocês com a gente em relação ao tratamento, mas eu quero falar um pouquinho da nossa experiência com Deus, que tem a ver com o que vocês desenvolvem, trazendo a palavra de Deus, né, e pastoreando tantas pessoas por esse caminho. Nós já frequentamos a igreja de vocês, maravilhosa, né, a gente esteve lá algumas vezes, hoje a gente congrega na Mais de Cristo também, que tem sido uma bênção na nossa vida, mas eu e Diego, nós somos novos. A gente se batizou em novembro de 2022, é muito recente. Mas a nossa vida tem sido assim completamente transformada desde que a gente começou a entender o Evangelho, o batismo e buscar mesmo conhecimento, né? Ler a Bíblia, ter uma rotina de oração, tudo. Então eu vou trazer um pouco da experiência do que a gente viveu em termos de clínica, de empresa, porque nem sempre foi assim. Né? O Diego é dentista, eu não sou. Tem muita gente que acha que eu sou dentista. Eu achava que você era. Muita gente acha. Eu não sou, eu sou formada em Direito, inclusive. Tem nada a ver, entre aspas. Mas depois que veio a pandemia e tudo mais, o Diego falava assim, eu tenho muita coisa pra fazer, eu não tô dando conta, sabe? Então me ajuda, porque eu ficava falando, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, tá bom, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não sabia exatamente ao certo o que eu poderia contribuir. E na época não era nada daquilo ali que hoje é a clínica, né? Essa estrutura que a gente conseguiu desenvolver juntos. E aí, muitas coisas mudaram, né, amor? E o Rony, já que a gente trouxe ele para nossa conversa, ele nos ajudou muito nesse processo todo do nosso desenvolvimento pessoal. E foi lá na Fibracis também que pela primeira vez o Diego sentiu a presença de Deus. E ele chegou falando para mim sobre isso. Vou ter breve para falar no nosso testemunho para vocês. Ele conheceu o Renato. Eles viram o Renato hoje. Que vocês ele estava viram aqui hoje, né? Que ele é um pastor também e coach ali na Fibracis. E quando o Diego falou que quando ele entrou na sala, ele falou assim, Sara, eu senti uma coisa estranha, eu senti a presença de Deus. Eu olhei para ele e falei, uau. O Diego não falava de Deus, não que a gente não acreditasse. Não era rotina, assim, não era fazer parte do cotidiano. Eu falei, nossa, que legal. E a partir dali a gente se aprofundou em várias transformações, em vários aprendizados e a gente decidiu juntos por se batizar e tudo mais, a gente tem seguido aí esse caminho. Mas a partir do momento que eu me posicionei do lado do Diego, tudo mudou. Completamente mudou. A visão de empresa, né, que a clínica era uma empresa, esse novo conceito que eu gosto muito de dizer que a nossa clínica traz um novo conceito de odontologia. Por exemplo, a visão que você tinha do dentista, daquela coisa meio macabra, meio aterrorizante do consultório branco, de coisas velhas, antigas. A gente quebrou todo esse paradigma com a estrutura que a gente desenvolveu ali, né? Isso é uma das coisas que mais as pessoas falam quando chegam ali na clínica. Elas falam assim,
nossa, nem parece que eu estou numa clínica, parece que eu estou me sentindo em casa. Então, a estrutura física, a gente cobra muito, né, transmitindo para os nossos colaboradores ali, as meninas, né, a maioria são mulheres, esse cuidado com as pessoas, porque nós nos importamos com as pessoas e a gente quer muito que elas transmitam esse cuidado, esse relacionamento. E hoje a gente traz assim esse novo conceito também na parte estética para trazer isso que o Diego trouxe aqui, no sentido de que não é algo supérfluo. Eu falei antes, eu acho que isso é a missão da mulher, foi o que eu tenho entendido nesses últimos anos, quando eu tenho me posicionado do lado do Diego como auxiliadora, que é o plano original de Deus, né? Para nós, mulheres, para o homem, ser o provedor, ser o executor. Mas, enquanto eu não entendi isso, a gente ficava o tempo todo guerreando um contra o outro. Sim. E a gente tinha muitas consequências negativas ali, em todos os sentidos, né? Lógico, no sentido pessoal, no sentido profissional, financeiro. E hoje, quando a gente conseguiu entender a função de cada um, a gente consegue também transmitir, entendendo melhor o que Deus tem nos chamado para fazer, porque é tão lindo ver que existem várias funções, né, no corpo, no plano de Deus. E eu acho maravilhoso e lindo, admiro vocês por vocês encararem essa missão de serem pastores, porque é uma responsabilidade muito grande. Mesmo vocês tão jovens, como você comentou, há tantos anos que vocês assumiram isso. E para nós também é uma responsabilidade muito grande, a gente assume como uma responsabilidade, né, tratar pessoas, a saúde das pessoas. Como o Diego falou, a saúde emocional que reflete quando a gente mexe na parte estética, na parte de saúde, né? Sim. Então, isso tem acontecido nos nossos últimos anos. Eu queria falar um pouquinho disso. Não, isso é muito especial. Que a gente tem vivido e a gente tem sentido essa diferença, sabe? A gente fala muito, acho que o Vini pode até explicar um pouquinho melhor, de forma mais objetiva, que muitas pessoas olham para fazer algo para Deus como, eu vou viver algo para Deus se eu estiver dentro da igreja, ou se eu trabalhar na igreja, se eu for pastor, se eu for um líder dentro da igreja. Como eu gostaria de viver para Deus, né? Se eu tivesse a oportunidade de largar tudo e ser missionário, né? E a gente ensina isso muito na nossa igreja, de viver de uma forma holística, né? Onde você integral para a glória de Deus. Sim. De que ser dentista não é secular, é tão santo quanto ser pastor, de acordo com aquilo que Deus chamou para fazer. E Paulo mesmo vai dizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer, isso é uma visão judaica até mesmo, que eles tinham esse entendimento, tem até hoje, né? De tudo que eu for fazer é para a glória de Deus. Sim. É para glorificar Deus. E quando Deus entra para o cenário da vida do ser humano, e ele tem esse entendimento, né? É muito lindo ver você contando essa história de que tudo mudou quando Deus entrou para a equação. Porque parece que ele traz alinhamento. Traz alinhamento. Traz ordem. Né? Traz ordem. E ele senta na ponta da mesa e ele dita como as coisas foram criadas para funcionar. O papel da mulher, o papel do homem, mesmo no mercado de trabalho. Né? Então é muito precioso ver vocês vivendo para a glória de Deus. E o Vini teve uma experiência, né? Na verdade, aqui, teve um dia que ele chegou em casa e ele falou que ele até se emocionou aqui, porque ele falou, uau, não foi mais relacionado com o trabalho que o Ronald faz, né? Porque falou, quando eu conversei com vocês e conheci, e você relatou, né, um pouquinho do que ela disse, que a gente está dentro do trabalho eclesiástico, e às vezes a gente começa a trabalhar de manhã, sai no final do dia, e acho que tem uma semelhança entre o nosso trabalho. Normalmente as pessoas nos procuram quando tem um problema. Né? Essa é algo que conecta nossas funções. Sim. Então, é difícil você ver com constância o lado bonito das histórias e da vida, quando tudo que você está ali é resolvendo um problema. E quando eu conheci vocês e eu ouvi sobre essa experiência com o Ronald, com a Lid, eu me pus a pensar quantas
histórias são impactadas e mudadas fora do ambiente eclesiástico, levando essa realidade para dentro da rotina deles, né? Falando de Deus lá. E isso é uma mudança de cosmovisão, porque a cosmovisão é a maneira como a gente enxerga o mundo. E a gente enxerga o mundo de forma departamentalizada. A gente tem a mania de, não, na minha família eu sou assim, no meu trabalho eu sou assim, com meus amigos eu sou assim. A religião. Com a religião eu trato assim, nos meus negócios eu trato assim. Se eu estivesse dentro da igreja eu faria de um jeito, como eu estou fora eu faço de outro. E quando o evangelho entra na nossa vida, ele entra em todas essas áreas. E não tem espaço que ele não possa e não deva entrar. Então, ele muda tudo, ao ponto de vocês poderem falar do negócio de vocês sem ter vergonha do evangelho. Sem vocês terem medo de falar, porque vocês experimentaram algo profundo. Então, aquele dia eu falei para ele, que precioso ver, porque assim, o Ronald também tem que ter muita coragem de romper essa bolha e às vezes essa conversa, esse elefante branco que ninguém fala, que é religião e Deus, preconceitos, e coloca o seu business em risco quando ousa instigar as pessoas a olhar para o divino de forma diferente. Então eu falei para ela como eu vi o valor disso fora do aspecto religioso, fora do espaço eclesiástico. E isso é real, muito legal ouvir isso. É muito bom ouvir isso. Pra glória de Deus está acontecendo, sabe? Pode falar aí. Não, vou complementar, porque de fato a gente colocou. Teve um momento de tudo que a gente viveu que a gente se olhou e eu falei, Diego, falta Deus estar aqui dentro dessa empresa. Por isso que aconteceu muitas coisas que eram inexplicáveis, porque não importava o esforço que a gente fizesse, as ferramentas que a gente tivesse, conhecimento que a gente buscou nesses últimos anos, que não foi pouco. Não, mas por que as coisas não acontecem da forma que poderiam ou que deveriam? Que a gente sabe que tem capacidade de acontecer. Não tem explicação, assim, né? Humana, porque todo mundo fala pra fazer tal, a gente faz tal coisa. E por que não tá fluindo, assim, tanta dificuldade o tempo todo? E aí eu me lembro que eu falei pra você, tem que pôr Deus lá dentro, em primeiro lugar, e é isso que a gente tem que fazer. E a gente começou, de fato, daí, a trazer uma cultura, porque até então a gente tava assim, né, não entendia exatamente o que era cultura. Nós sempre tivemos nossos valores, mas não estava sendo uma prática, né, uma cultura dentro da empresa. E ali a gente começou a se posicionar, então todos os dias, antes de iniciar os trabalhos, a gente faz oração, a gente traz isso como uma cultura, e tá tudo bem quem não participa. O que aconteceu? Todo mundo saiu da época que existia, e graças a Deus outras pessoas chegaram que se alinharam com os nossos valores e com a nossa cultura. E muitas pessoas ainda, né, que acabaram saindo e tudo mais, muito foi pelo nosso posicionamento. E eu olhava muitas coisas, eu falava pro Diego, olha, essa atitude, esse comportamento não estão alinhados com os nossos valores, a gente não pode aceitar isso. E muitas vezes, né, como empresa, a gente fica assim, tá, mas ele vai ficar sem ninguém para essa necessidade, mas... E aí, quando a gente começou a entender que não era mais sobre o que a gente fosse fazer, o nosso conhecimento, nada que era as nossas mãos apenas, e sim colocar na dependência de Deus, realmente tem vivido coisas sobrenaturais. E os valores, eles não são necessariamente valores religiosos. Não. Eles são valores de bom senso, de Sim, ética, isso, de verdade. Verdade, que uma pessoa não precisa abraçar a totalidade da nossa fé para entender, porque, na verdade, o Evangelho expõe as fissuras nos fundamentos e no alicerce da vida humana. Ele confronta e ele mostra, tá vendo que tem uma rachadura importante? Então, mesmo que no ambiente de trabalho as pessoas não confessem a mesma fé, elas têm a oportunidade de reposicionar valores que, em sociedade, deveriam existir independente do passo da fé que você vai dar. Princípios, valores, o que é certo, o que é errado, o sim, o não, a transparência, a ética. Então, o Evangelho muda tudo, né? Ele não só traz a postura de mãozinha junta para orar, ele muda tudo na nossa vida. O que eu vejo disso aí, eu acho que assim, as pessoas sabem o que é. As pessoas sabem o que são princípios e valores, o que é certo e o que é errado, né? Mas por que não faz?
Então, assim, a gente é tentado todo dia. Eu acho que quando a gente tem Deus muito próximo, íntimo, o temor do Senhor, ele começa a guiar a gente, não pelo medo, mas não é um temor de É uma medo. reverência. Exatamente. E aí você, só de parar e se perguntar o que Deus pensaria do que eu vou fazer, tu já sabe a resposta do caminho certo a fazer, né? Então, quando a Sara falou até assim, ó, a gente tem que botar Deus dentro da empresa. Quando a gente estava pensando nisso, a gente não sabia nem o que a gente estava falando, porque para te saber o que é ter Deus na empresa, tu tem que conhecer mais profundamente o que Deus representa de verdade, né? E se você não estuda isso, você talvez tenha conceitos que são deturpados até sobre a verdade. Então, a gente começou a estudar mais, a gente começou a se relacionar mais com pessoas que a gente achava que a gente tinha admiração, né? Começou a fazer coisas que nos levassem a esse tipo de ambiente, e a gente começou a replicar isso aqui dentro. Mas eu queria fazer um paralelo com o teu atendimento aqui em relação a essa questão da religião até. Porque a palavra religião, ela pode ser interpretada de formas diferentes, né? Você pode ter sentimentos bons e ruins aí, pensando em religião, né? Porque religião não quer dizer exatamente o conceito de fé e tal, mas tem tudo que é tipo de religião aí. Mas, enfim, quando você vem aqui no consultório, você tem medo, você não quer estar aqui dentro porque você tem uns preconceitos na tua cabeça sobre experiências que tu teve. Sim. E eu vejo que acontece muito com as pessoas isso em relação à religião também. Experiências passadas levam elas a terem conceitos e que muitas vezes, em vez de aproximar, afastam. Sim. Né? E coisas muitas vezes legítimas. Sim, que realmente aconteceram e machucaram. Sim. Muitas vezes legítimas, mas que foram realmente com pessoas, né? Sim, sim. E... tem profissional bom e ruim em tudo, não é? Exatamente. Sim. Mesma coisa na odontologia. Então eu vejo muito parecido. Então, para mim, quando eu era católico, eu nunca gostei de ir para a igreja, assim, eu não me conectava, eu acho, não sei, não tinha conexão. E eu tinha, por questões de preconceito ou de ouvir falar, eu tinha até um receio de ir para uma igreja evangélica, por exemplo. Uma coisa que eu olhava assim, cara, o que vai acontecer? Era um desconhecido para mim, né? E aí eu me senti seguro quando eu conheci o Renato, por exemplo, porque eu tive uma confiança nele, na pessoa. Claro. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que era totalmente diferente do que eu tinha de preconceito, que nem mais ou menos aconteceu contigo quando tu entrou aqui. Então, às vezes a gente deixa de viver coisas extraordinárias pensando em conceitos antigos que a gente teve, deixando de ter coragem ou de dar um passo de fé ali para conhecer coisas novas, né? E eu, por muitos anos, eu me limitei poderia ter conhecido muito antes, mas talvez tivesse que ter passado pelas coisas que eu passei para, no momento que eu fosse entrar, aproveitar. E hoje a gente está aproveitando muito isso, a nossa casa mudou completamente porque a gente tem se dedicado muito, sabe? Mas eu vejo como um paralelo várias vezes as pessoas indo para o dentista, a questão de se conectar mais com Deus, relacionamentos, né? Aquela coisa do feminismo, as pessoas elas se afastam de coisas extraordinárias por conceitos antigos e às vezes os conceitos não são nem delas. A questão da igreja evangélica, por exemplo, nunca foi formada por mim, o que estava na minha cabeça. Sempre foi ideias influências externas e eu nunca quis, pagar para ver, e eu estava me limitando, né? Então, hoje eu vejo assim que ser cristão lá em casa mudou completamente a forma como eu trato a Sara e como ela me trata. Deus estar perto da gente sentando à mesa faz com que a gente escolha reações de formas diferentes do que a gente fazia de forma natural antes, né? Sim. Então isso tem mudado demais na questão principalmente da honra entre nós dois. E é incrível. E eu incentivo qualquer pessoa hoje eu falo disso. Existem pequenas coisas que podem motivar uma pessoa que nunca pensou a ir, né, dentro de uma empresa, a pessoa falar sobre isso, não forçadamente, mas falar sobre o que acredita, pode levar um funcionário e dizer assim, poxa, que legal viver nesse ambiente, né? Eu quero ver o que é, eu vou buscar além disso. E por causa desse estigma que existe, às vezes a gente acha que as pessoas não querem Deus, que elas não querem uma experiência com Deus. Então, parte do princípio que não tem seus problemas, acha que não gosta, e às vezes a gente perde a chance de contar a nossa experiência, que é o testemunho, né? Que boa parte desse dia que a gente tirou esse episódio, a gente tirou
para falar de uma experiência na clínica, mas para contar o testemunho também. É isso. E isso a gente não tem dúvida que Deus nos escolheu, né? E nos deu essa missão para ser também porta-voz dele, através do que a gente faz, do que a gente consegue transmitir, né? Dos dons e talentos Não que separar Deus a nos espiritualidade capacitou. do trabalho. Exatamente. Não Isso precisa é muito separar. precioso. Todas as escolhas, Sim. até quando eu vou pegar e fazer um procedimento, se eu fizer pensando que eu estou fazendo ele para servir a Deus, o resultado é outro. Uhum. Não tem como fazer algo mais ou menos. Você olha e fala assim, não vou deixar assim. Vou refazer aqui Exato. que dá pra melhorar. Exato. Porque Deus No tá vendo. trabalho, se tu tem ele o tempo inteiro junto contigo, tu vai trabalhar muito melhor. Sim. Vai ter organização, vai estar limpo, vai estar... Né, Uma das clean. primeiras convicções que eu sentia a convicção aqui dentro de mim, as primeiras coisas que mudavam na minha adolescência, quando eu tive uma experiência com Deus, era o lixinho que caía no chão, Exato. sabe? Pela janela do carro. Eram aquelas coisas pequenas, era levar o carrinho de volta lá no supermercado, para poupar o trabalho de alguém. E essas são as coisas que você começa a fazer porque Deus está aqui comigo. E Ele está vendo e Ele está me acompanhando. Então muda do pequeno ao grande. Exatamente. Começa, o pequeno leva ao grande. Né? Várias pequenas coisas levam a uma coisa grandiosa. É. Isso aí. É verdade. É isso, acho que Muito bom. vamos liberar os pastores que eles já estão. Muito bom, obrigado, gente. A gente pelo agradece. cuidado, Obrigada carinho. por nos receber gentileza. todos esses meses, né? A gente vai continuar vindo aqui, né? É isso. Principalmente você, né? Mas é uma honra poder ter vocês como pacientes, tá? A gente, Muito obrigado. o que a gente quer que os nossos pacientes sintam aqui quando entrem é a presença de Deus aqui dentro e ter pessoas que quando caminham por aí emanam essa energia, ajuda a aumentar ainda mais a energia positiva aqui dentro. E vocês quando entram aqui, a gente sente essa energia boa, né? Então, que Deus Obrigado. possa trazer mais pacientes assim pra gente. Amém. Amém. Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada pela vida de vocês. Por tudo que vocês fazem para esse mundo. Amém. Vocês também, né? Obrigada por ter Obrigado, gente. cooperado na nossa vida também, com certeza. Amém. Obrigada. Fechou? Fechou?